Olá, pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Júlia, sou médica veterinária e responsável pelo marketing lá do Hospital Veterinário Taquaral. E hoje a gente trouxe aqui para vocês uma história de superação muito legal, muito bonita, do nosso Pirata. Ele é um idoso, ele tem 10 anos. E a gente trouxe aqui a Lívia. Muito obrigada, Lívia, pela participação, por ter trazido o Pirata aqui para a gente conhecê-lo. E Bia também, que é fisiatra lá no Hospital Veterinário, que a gente já fez um podcast com ela aqui, com a doutora Daniela. Se você ainda não assistiu, corre lá assistir, falando um pouquinho sobre os felinos. E eu vou passar aqui a palavra para a Lívia, para ela contar um pouquinho da história do Pirata, como ela conheceu a doutora Bia, como foi o tratamento e tudo sobre esse menino lindo. Bom, obrigada primeiro pelo convite, né, para participar aqui. A história do Pirata é uma história um pouco longa, né? Porque a história do Pirata começa antes do Pirata nascer. A minha avó era tutora da mãe do Pirata. E eu sou sua mãe biológica, né? Então, ela era a tutora da mãe biológica do Pirata. E era uma cachorra que ficava no sítio da minha avó. E minha avó deixava sob os cuidados de um caseiro. Então, assim, a cada 15 dias ela ia visitar, levava ração, dava um banho. Só que ela não soube que o caseiro colocou o cachorro dele para cruzar com a cachorra sem autorização da minha avó. Provavelmente a gente acredita que para vender depois os filhotes como filhote de pastor alemão, porque a mãe do Pirata parecia uma pastora branquinha, assim, né? E ele tinha um mestiço de pastor, enfim. E um dia minha avó chega nesse sítio e a cachorra escapa, vai na granja do caseiro, pega um franguinho, mata e começa a comer. E por que isso, né? Porque depois a gente descobriu que toda a ração que a minha avó levava para a cachorra, ele estava dando para o cachorro dele. E para ela mesmo grávida, ele estava dando assim um resto de pão, um resto de jantar, o que sobrava ele dava. Então ela estava com fome, morrendo de fome, foi lá, matou esse franguinho. E quando ele viu, ele pegou ela e agrediu a cachorra. Agrediu muito, agrediu ao ponto dela desmaiar, né? E minha avó viu e foi aquele, né, fuá todo, e aí manda embora, liga pra minha família, eles vão pegar a cachorra, leva pra casa da minha mãe. Eu não estava na época, nesse dia, na verdade, na casa da minha mãe, eu estava em Campinas, porque isso aconteceu em Mogi Guaçu. E aí, quando eu chego em Mogi Guaçu, minha mãe conta o que aconteceu. Eu falei, não, vamos levar no veterinário correndo para ver como que tá essa situação, né? Ela grávida. E aí, no outro dia de manhã, que isso foi num domingo, a gente levou para fazer o ultrassom. E a veterinária que atendeu falou, olha, pela gravidade aqui que eu vejo dos hematomas, era para ela ter perdido os filhotes. Ela só não perdeu porque eles estão praticamente para nascer, então eles se protegeram, né? Assim. Então, graças a Deus, tá todo mundo vivo, então. Isso foi na segunda-feira, no sábado, dia 22 de setembro de 2012, eles nasceram. E aí, assim, foi muito comovente, né? Cuidar deles, cuidar dela, né? Ver que todo mundo tinha sobrevivido, então deu tudo certo. Isso foi em setembro. Eu escolhi o Pirata para mim, então, assim, doei os outros filhotes e na hora de mostrar todos os filhotes eu escondi o Pirata, porque eu já queria ele. E fui fazendo a cabeça do meu marido, que na época era meu namorado, pra tipo, olha, vamos ser pais do Pirata, né? E ele vai ficar grande. Eu falei, mas imagina, gente, pequeno, cachorro, mãe desnutrida, né? Nem comia. E não dá vai pra crescer ver nunca. Como não cresceu muito. Desculpa, pai do Pirata, Gustavo. Aí, enfim, doamos os filhotinhos. Calma, filha, tá tudo bem. Aí, passaram 6 meses, a minha avó faleceu. Então, assim, cuidar... O Pirata foi, para mim, um importante apoio emocional, sabe? Então, pequenininho, assim, nessa fase que eu perdi minha avó, como eu era muito apegada com ela, a gente ter passado essa situação juntas, assim, né? Porque ela que foi comigo na veterinária, a gente cuidou dos filhotes. Foi uma situação muito forte. Então, o Pirata, para mim, ele representa muita coisa, assim. Eu sei que muitos pais de pet, se perguntar, vão falar que é tudo, que ama, mas o Pirata tem alguma coisa a mais, sabe? E, enfim, passaram-se 2 anos. Um dia eu estava em casa, o Pirata começou a convulsionar, do nada. Como era uma terça-feira de carnaval, a gente correu com ele pro hospital, né? E a suspeita foi de que tivessem jogado algum veneno por cima do muro.
E aí, assim, né, tem que ver como o pirata vai passar a noite e tentando fazer parar a convulsão, não parava. Até que uma hora sedou ele e parou a convulsão. E eu falei, bom, eu vou ficar aqui com ele, dormir no hospital com o pirata. E até, assim, a veterinária falou, olha, a gente possivelmente foi alguma coisa que jogaram porque ele estava dormindo no quintal e convulsionou. E no outro dia, o pirata acordou bem, não teve mais nada. Aí eu fiz meu marido cercar a casa com grade e câmera e tudo, porque fiquei morrendo de medo de que alguém jogasse alguma coisa de novo, né? E seguimos a vida. Aí passaram mais uns 3, 4 meses, pirata no fundo de casa, dormindo, com câmera, com cerca, com tudo, convulsiona de novo. Falei, bom, não foi de alguma coisa que alguém jogou, porque ele não tem como acessar a rua, né, de onde ele estava. E aí fomos pro hospital, não era o HVT ainda, porque o HVT acho que foi em março do ano passado, né, que inaugurou. Então fomos para outro hospital e aí começa um processo de investigar o que o pirata tem. Faz tomografia, faz exame de sangue, tenta dar Gardenal, e um Gardenal ele continua convulsionando, então dá 2 Gardenais, 3 Gardenais. E não, só Gardenal não tá dando certo, vamos dar gabapentina. E dar gabapentina com Gardenal, o pirata convulsiona. Isso ao longo de meses, né? Uhum. E até que a última tentativa foi dar o brometo de potássio. E aí também, mais uma vez, olha, se o pirata... Porque a primeira vez, né, que ele convulsionou, a veterinária falou, olha, se ele voltar convulsionando amanhã, a gente não vai ter muita opção do que fazer. Uhum. Mas aí ele tinha parado de convulsionar. Aí, essa vez, o veterinário falou, olha, se o brometo não estabilizar, a gente não tem muito o que fazer, porque o que tem aqui na medicina veterinária, a gente está usando tudo, né? E foi até assim, aí toda a parte da ciência a gente estava fazendo, então dando medicamento, acompanhando. E nessa época eu tinha uma viagem marcada com a minha família para a Itália. Uhum. E eu fui para Assis, né? Levei a foto do pirata, botei lá embaixo do túmulo de São Francisco e falei, bom, a minha parte eu fiz, Senhor, por favor, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer, né? Não sei mais o que fazer para parar essas convulsões, porque são convulsões muito feias, né? Imagina um cachorro desse tamanho, se tremendo todo, né? E, enfim, eu voltei de viagem, ele tinha ficado com meu marido, e o pirata estabilizou. Estabilizou, falei, tô devendo algumas aí já para São Francisco. E aí, assim, ao longo do tempo, ele foi tendo algumas crises, aí aumentava um pouco de medicamento, diminuía, foi. Aí que começou a acontecer, ele foi ficando mais velho, e depois, enfim, de várias vezes que ele teve essa convulsão, ele começou a intoxicar com o próprio brometo. Então, às vezes ele ia internado por conta da convulsão, às vezes ele ia intoxicado de brometo. Aí tinha que fazer uma fluidoterapia. Sim. E ele melhorava. Aí até que no ano passado, no finalzinho do ano passado, ele foi internado por causa dessa intoxicação. E aí, no meio dos exames, aparece uma massa no pirata, no abdômen. Quando a gente foi investigar, estava com câncer no saco anal. E aí corre atrás de oncologista para daí poder tirar esse tumor. Ele tirou, a gente faz acompanhamento, tudo. Só que isso foi assim, de novembro para dezembro, e mais ou menos em março ele começou a intoxicar de novo com o brometo. Uhum. Dessa vez ele ficou internado e não estava melhorando muito, né? E aí foi quando, assim, foi bem desesperador, porque com as convulsões, no começo foi desesperador, mas depois que a gente acostumou que seria algo que ele sempre teria, porque foi um diagnóstico neurológico, né? Sim. Então, depois que a gente acostumou que ele teria, era assim, convulsionou, levanta, pega o pirata, leva para internar. Agora, quando ele começou a não levantar, mesmo internado, a gente começou, nossa, acho que agora não tem mais o que se fazer, né? Porque ele chegou ao ponto de eu ter que colocar um peitoral nele, um suporte atrás e erguer ele com as 2 mãos para ele beber uma água, para ele fazer um xixi. Então, foi bem difícil ver ele ficando largado, sim, né? Enfim, e aí foi quando eu e meu marido começamos a conversar de, nossa, será que vamos ter que tomar uma decisão aqui, né?
porque a gente não quer ver ele sofrer, né? Então, assim, Sim. tudo que podia ser feito, a gente fez. E aí, eu lembrei da Bia, né? Porque o Pirata tem 2 irmãozinhos, né? O Paçoca e a Mel. E a Mel já tinha feito terapia, eu falo natação, né? Mas é hidroterapia. Já tinha feito hidroterapia com a Bia para emagrecer. E aí eu falei, bom, já que ele tá sem levantar, vamos tentar pôr ele na água. Quem sabe fortalece a musculatura, Sim. né? Estimula de alguma forma. E aí foi quando eu entrei em contato com a Bia e falei pro meu marido, né? Falei, olha, me dá um mês se eu não pôr o Pirata em pé. A gente não pôr o Pirata em pé, daí a gente volta a conversar sobre isso. E isso foi em comecinho de maio, né, Bia? E aí o Pirata vai, primeiro dia da natação dele, ele bem sem vergonhamente não queria andar na esteira, ele boiava, apoiava na Bia pra não andar. Mas é porque ele vai pra água, na casa da avó, né? Porque quando a gente, tipo, vai em lugar que tem piscina que ele pode entrar, ele entra, e aí como, tipo, é o nosso alecrimzinho dourado, então assim, minha sogra põe boia embaixo dele, Ah, meu Deus, entendeu? hein, Alguém fica Pirata? segurando, então ele entrou na água, ele solta o corpinho pra alguém segurar. Segura. E aí ele fez assim, acho que 2 ou 3 sessões, foi bem pouquinho. E aí no Dia das Mães ele levantou sozinho. Nossa. Ele legal. levantou, cambaleou um pouquinho, foi. Mas aí continuou fazendo a terapia. A gente tirou mesmo o brometo, porque era o que estava intoxicando muito ele. E aí ele começou a melhorar. E assim, melhorar num nível de fazer bagunça de filhote que a gente não esperava mais que o Pirata fizesse. Então assim, de subir no porta-mala do carro, pegar coisa e sair correndo. Ah, meu Deus. Pegar roupa suja no cesto e levar pra frente de casa. Ia sair, tinha uma meia perdida no meio da garagem. Falava, como é que veio parar aqui? E aí hoje ele tá aqui, assim, tá com os exames super, né, super bons. Tá bagunceiro, tá arteiro. A gente tem consciência de que é um cachorro de 10 anos que tem aí, né, um câncer, mesmo tendo tirado o tumor. Mas, assim, eu brinco que quando a Bia der alta pro Pirata, eu vou continuar levando ele mesmo assim, porque fez tão bem. Eu falo, não vai que para e regride alguma coisa, sabe? Sim. Então, meu Deus. Então, essa é, resumidamente, a história do Pirata. Oi, gente, de novo. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Oi, meninas. Oi, Pipi. É sempre muito gratificante vir falar sobre os benefícios da físio e os resultados que a físio pode trazer, né? O Pirata, eu sempre costumo falar muito para os meus estagiários que o melhor tratamento é o diagnóstico correto, né? Não adianta a gente tratar um paciente, seja ele na fisioterapia ou com medicações ou o que for, se a gente não tiver um diagnóstico, né? Não chegar ou próximo de um diagnóstico, né? O Pirata, durante a vida inteira, ele tratou as convulsões que ele tinha, né? Mas a gente, até então, nunca tinha chego realmente a um diagnóstico definitivo. Ele fez ressonância, fez coleta de líquor, nada muito conclusivo, e sempre foi tratado os sintomas, né? Que eram as convulsões. É importante falar que o Gardenal, as medicações para as convulsões, elas causam alterações de fraqueza, alterações neurológicas na deambulação, no caminhar do paciente. É importante que esse paciente faça acompanhamento fisiátrico para melhorar isso, porque é uma coisa que acaba acontecendo mesmo. Então, o Pirata, ele nunca andou, digamos assim, normal, né? Ele sempre teve uma alteração na locomoção. Quando a Lívia chegou pra mim com ele, eu olhei pra cara dela, assim, eu vi o desespero no olhar, eu falei, Lívia, me dá 30 dias. Falei, me dá 30 dias, pelo amor de Deus. E foi exatamente isso, assim, claro, eles são tutores exemplares. Eu falo que a físio é um tratamento em equipe, o tutor, ele precisa estar comprometido no tratamento. Não é só no hospital, não é só comigo, é em casa também. E o Pirata é super assistido, ele tem acompanhamento com outros colegas que já fazem isso há um bom tempo. E quando ele chegou, a gente notava que ele estava muito dopado mesmo, né? Porque precisou chegar ao nível de medicação para controlar as convulsões que chegou a dopar ele, né? Então, a Lívia, ela já estava fazendo esse desmame do brometo. Quando ele chegou, a gente acabou tirando uma outra medicação que era a gabapentina,
pra ver como ele ficava. Isso levantou ele novamente, né? Então é importante a gente falar isso porque é um conjunto de fatores, né, pessoal? Não foi só a fisioterapia, mas também foi todo esse manejo da medicação. E o Pirata, ele tem 10 anos, então o Pirata, ele tem dores compatíveis com a idade. Ele tem artrose, ele tem dor na coluna. Até então, tinham diagnosticado ele, que ele falado que ele tinha parado, que ele não estava andando direito, também por conta de dores na coluna, mas... o real fator era o excesso de medicação, né? E aí, a gente começou a trabalhar, começou a tratar, ele começou a melhorar. E nesse meio tempo, ele teve uma recaída de novo, né, Li? Tipo, nesse meio tempo do tratamento, ele acabou tendo uma recaída novamente. E aí, foi quando, às vezes, a gente precisa abrir mão e entrar com medicações diferentes, né? Foi quando a gente entrou com o corticoide. E ele melhorou de novo. E aí, junto com a fisioterapia, a gente associou. Porque a fisio é isso, gente. Quando a gente fala de fisioterapia, acupuntura, ozônio, fazem partes da medicina integrativa. E é integrar o tratamento. A gente não exclui a necessidade do tratamento clínico, o acompanhamento com os colegas. Isso é muito importante. Mas a gente precisa saber até onde vai o limite do nosso tratamento. E nesse momento, a gente precisou entrar com o corticoide. Ele já estava evoluindo super bem. No Dia das Mães, ele estava sem medicação. Ele estava só com o Gardenal, só com as medicações que ele costuma tomar. E aí, no Dia das Mães, ele estava super bem. Ele levantou, ele adora ir na pedreira, né? É o passeio preferido dele. Até tem um videozinho dele levantando, andando, enfim. E aí foi quando ele levantou de vez. E hoje o Pirata, ele tá muito, muito bem. E é muito gratificante ouvir isso dela. Eu fico até emocionada, tenho que não chorar. Dele melhor. E o que a gente faz dentro da reabilitação com esses pacientes, né? Primeiro, o diagnóstico correto, tentar achar a raiz do problema. Segundo, exercício, né? O Pirata é um paciente oncológico que dificulta um pouco a utilização de alguns aparelhos. Tem alguns aparelhos como laser, né? Que é o infravermelho, que são contraindicados. E aí a gente já começa a ficar um pouco limitada. Mas a fisio vai muito além disso, né? Então a gente faz muito exercício. O Pirata hoje ele faz quase 25 minutos de esteira sem boiar. Ele faz exercício em solo. A gente começou a introduzir alguns exercícios de cinésio, que são exercícios de obstáculo, exercício de equilíbrio, para justamente melhorar essa questão da locomoção dele. Exercício de sustentação também. No início era muito difícil o manejo, gente, muito difícil, porque é um cachorro que não andava com as 4 patas, a gente precisava auxiliar ele, a gente chama até de exercício passivo assistido, tinha que ajudar, tinha que auxiliar, é cansativo, é trabalhoso. A Lívia fazia isso em casa também, com maestria, assim, ela e o Gustavo são... Sério, é sensacional. E é o que faz todo o trabalho realmente dar certo. E aí a gente começou a utilizar alguns aparelhos SENS que ele pode, né? Como o eletro, né? O magneto, a acupuntura, para ajudar nesse controle da dor, da artrose, da hérnia de disco, porque ele tinha realmente dor por conta dessas comorbidades. Ele é um animal de 10 anos, né? Tem todo o processo da idade, né? De degradação articular. E a gente manejou as medicações dele. Então, hoje o Pira, ele não tá convulsionando, ele não tá intoxicado com brometo, ele tá andando, ele tá tendo uma vida feliz. E, assim, é o que eu falo muito com a Lívia, é o que eu tento trazer muito isso, conscientizar muito o tutor. Que o tempo que ele tenha aqui com a gente seja com qualidade, né? Porque o animal é isso, ele é vida, né? Ele quer brincar, ele quer correr, ele quer pular, ele quer comer, ele quer estar aqui com a orelha dele, com o tablet dele. E se ele não puder fazer isso, que é o mínimo, né? Que qualidade de vida a gente tá dando? E a fisio traz isso muito pra nossa realidade. Então, o Pira, ele é um guerreiro. A gente fala que ele bateu lá na porta de São Francisco umas 3 vezes e São Francisco falou, não, ainda não, cara. Você pode descer que sua mãe fez uma promessa aqui pra mim. Eu falei, que eu brinco que ele só não é um pastor alemão capa preta porque ele usa a capa dele, a capa da invisibilidade do Harry Potter. Cada vez que veio São Francisco alguém buscar, ele vestiu, sumiu. Então, quer dizer, desde quando tava na barriga da mãe até agora. Tá dando certo, né, Pira? E, gente, sério,
A Lívia é uma figura, né? E o Pirata também, ele é muito engraçado. E ver ele caidinho, a hora que ele chegou na sala, que ele não levantava a cabeça, que ele não se mexia. A Lívia naquela tensão e poder ver eles hoje, trazer ele aqui, poder contar a história dele pra vocês aqui, acho que faz todo o trabalho valer a pena, assim, não é fácil. E a gente precisa dessa compreensão e desse entendimento dos tutores, trazer isso para a realidade. A gente está aqui para auxiliar vocês também. Então, vocês que têm um paciente paraplégico, um paciente tetraplégico, ou um paciente que está passando por alguma dificuldade locomotora, busquem auxílio do clínico, busquem auxílio do veterinário ou da própria reabilitação, do fisiatra que está fazendo, né, a reabilitação com ele. Porque a gente consegue ajudar vocês, a gente vai mostrar para vocês manejo, né? Não é o fim, né? Ele ainda tem chance. A veterinária evoluiu muito. Então, a gente tem muita coisa para fazer ainda antes de ser o fim. E eu acho que isso é o mais importante, né, Ju? Eu acho muito legal, porque não é todo lugar que tem setor de fisioterapia, né? Não é todo mundo, eu acho, que acredita em medicina alternativa, né? E eu acho que depois que as meninas entraram lá no hospital, a equipe, né, de fisioterapia, muda tudo, porque a gente vê um paciente entrando sem andar e daqui a pouco ele tá andando. Nossa, é fantástico. E eu que sou do marketing, eu fico lá, gravo, tá? Eu falo, gente, olha que... É uma realização. E a gente vê no rosto do pai e da mãe do bichinho, né? A felicidade de estar levando o cachorrinho embora andando. É muito legal. É muito legal. Evoluiu muito. Lin, você teve, tipo... Acho que é importante a gente talvez ressaltar um pouco das dificuldades que você teve, né? No manejo com ele sem andar na época. Porque é um paciente grande, né, gente? Levantar um paciente igual o Pirata sem andar com as 4 patas pra fazer xixi, pra fazer cocô, é um trabalho, né? Eu brinquei com a Bia essa semana, ainda que ela passou ele pra sessões quinzenais. Falei, então, quando não for o quinzenal do Pirata, eu venho aqui, você faz acupuntura nas minhas costas. Porque minha lombar, gente, não existe. Mais. Porque assim... É isso, agora tava levantando o Pirata sem levantar nada, mas nesses episódios que ele tinha ou pré-convulsão ou de ficar dopado ao longo desses, ou por 8 anos, porque ele começou com as convulsões a partir dos 2, né? Então era assim, era coisa de... E o Pirata não convulsiona assim, estourou um rojão, ele convulsiona de madrugada, dormindo. Então, era muito difícil, porque daí o meu marido ia dirigindo e ele ficava muito mal de ver o Pirata ruim, então eu que tinha que ir lá, erguer o Pirata, colocar no carro, aí a gente levava para o hospital e voltava. Já chegou a ficar internado, ter alta, voltar, chegar em casa, pôs o Pirata no quintal, o Pirata convulsionar e volta de novo. Nossa. Sabe? Então, ele, assim, era bem difícil, porque é isso, bom, pra dar banho em cachorro, né, a gente sabe, no chão, assim, você dá em casa, já dói as costas. Então, assim, pegar ele de baixo, erguer os 30 quilos, 30, 35, né, que ele pesava, foi bem, bem, bem difícil. Mas eu falo que já tá tão no meu inconsciente cuidar do Pirata, que a gente foi viajar pra fora. O ano passado, a gente foi pro Peru, e aí, tipo, enfim, né, Peru tem bastante terremoto e tal. E chegamos, tinha acabado de chegar, deitamos lá no hotel para descansar um pouco, teve um terremoto. E aí meu marido acordou, isso ele que conta, pode ser que seja só intriga dele, mas não sei, eu não duvido. Porque ele tem ciúme do Pirata, Ele né? tem ciúmes do Pirata. É importante. Mas é importante pontuar isso. E aí ele falou que teve terremoto, começou a chacoalhar o prédio, ele me cutucou, ele falou que eu sentei na cama, eu falei assim, o Pirata convulsionou? Aí ele falou assim, não, tá tendo um terremoto. Eu falei, graças a Deus, eu deitei de novo. Então assim, já tava tão... Tipo assim, se tiver terremoto, tudo bem. O Pirata tá bem. O Pirata tá bem, tá tudo certo, é o que entendeu? importa. Então, é o que tá tudo certo. Então, já, a minha vida é cuidar vive no do automático Pirata. já, né, por entendeu? ele, né? Já é pra ele, já, sabe? Mas eu brinco, assim, dele ter ciúmes do Pirata, mas, nossa, ele também é um pai bichológico que, assim, cada um ajudando um pouquinho como pode, eu cuidando mais do Pirata, ele financeiramente com os tratamentos, né, e às vezes acompanhando também quando dá. É isso, acho que é isso, você tem um cachorro, um gatinho, qualquer bicho, né, nenhum deles pede para ser seu, né, você que escolhe ir lá e adotar, ir lá e ter, pôr para dentro de casa. Então, eu acho que a partir do momento que você escolhe,
é sua responsabilidade. Você tem que fazer o melhor possível, né? Sim, a gente entende que existe limitações, até na questão financeira também, né? A gente entende isso. Mas, assim, não negligencia, né? Tipo, não fecha os olhos e fala, não... Não dá mais. Não dá mais. Parou de andar... Tá bom, não dá mais. Então, tipo, vamos... Não digo que a intervenção, né, a eutanásia seja o caminho mais fácil. Não é, nunca é, né? Eu mesma precisei fazer na minha gatinha. Mas... conversa, né? Conversa com o seu veterinário, conversa com o seu clínico. Procura outras opções. Vê se existe outros tipos de tratamento que a gente possa, às vezes, integrar, né? E, assim, eu sempre vou bater isso. O diagnóstico precisa ser um diagnóstico correto, né? E precisa ser um trabalho em equipe. Não adianta a gente tratar só sintoma, né? A convulsão, no caso do pirata, a gente acredita que seja um sintoma. Ele vai começar uma investigação agora um pouco mais aprofundada com a neuro. E precisa ter, né, esse retorno, esse respaldo. Eu brinco que o pirata é quase um Grey's Anatomy, porque a gente trabalha, acho que em 4, 5 médicos no pirata. Vai mais do médico que eu. E é isso. A medicina, a gente veio para integrar, né? Veio para ajudar na qualidade de vida. As medicações do pirata fazem com que ele tenha uma atrofia muscular importante. Então, ele é um cachorro grande, um cachorro de 10 anos. A gente precisa manter. Claro que eu vou ter um limite de ganho de massa muscular, até por conta da idade e por conta de todas as comorbidades que ele tem. Então, mas a gente consegue melhorar e manter a massa muscular, a gente consegue melhorar o tônus, que é diferente de ganho de massa, né? A gente consegue controlar a dor dele por conta da artrose, e tudo isso faz parte da qualidade de vida do pirata, né? Hoje, se ele brinca, se ele voltou a ser filhote, é porque todos os pilares, eles estão iguais, né? A gente conseguiu equiparar a gente conseguiu aparar todas as arestas da vida do pirata. E que ele tenha essa qualidade de vida e que ele seja esse cachorro alegre, brincalhão com a gente por muito tempo e bem, né? É tudo que a gente mais quer. Né, Pira? Acabou? Acabou. Gente, foi... Foi tudo. O podcast inteiro participou da comilança. E, gente, essa foi a participação do pirata. Muito obrigada. Uma SMR junto. Só na comilança. Isso, Ju. Então tá, meninas. Eu queria agradecer a presença de vocês, a presença do pirata. Pessoal, e falando sério, olha que chique a roupinha dele. Isso não pode faltar. A pessoa veio de camisa social pra falar com vocês. Não, e detalhe, essa camisa tem uma história, tá? Qual? Essa camisa, na verdade... Um parênteses. Essa camisa o pirata usou junto com os irmãos dele também, né? Nas fotografias do meu casamento. Porque, que legal. É lógico, eu casei na igreja, não dava pra entrar com pirata, né? Nem com nenhum cachorro daria. Mas com pirata, meu Deus do céu, só ia derrubar as coisas. Porque vai andando, batendo em tudo. Mas a gente fez as fotografias pré-casamento e aí o pirata foi com essa camisa, com o smoking por cima e uma gravatinha borboleta rosa. Aí hoje ele tá usando a gravatinha. E conta que eu pensei que você fosse contar a épica, que ele caiu na água. Não, mas isso foi assim, ele foi pra tirar, pra tirar a foto. Não, essa é a história de por que tem a camisa. Porque os bastidores são, um pouquinho antes de colocar a roupa toda nele, tinha um lago onde a gente... no lugar onde foi fazer as fotos, e o pirata achou que seria de bom tom, mesmo andando, né, batendo em tudo, mesmo sem conseguir nem ficar em pé direito, se jogar no lago. O problema é que ele se jogou, era a água, o que eu falei da água? A água ele boia, só que não tinha ninguém na água, porque era um lago. E aí, meu marido teve que pular atrás com a roupa que ele já estava vestido pra tirar foto. Pro casamento, tá, gente? Aí veio o Paçoca que vê que pulou meu irmão, pulou meu pai, vou pular também. E pula, então assim, eu lá preparando pra tirar foto, fazendo cabelo, tudo. Meu marido liga e fala assim, você pode trazer 2 toalhas de banho? Eu falei, mas não tá combinado isso aí no roteiro. Ele falou assim, não, é que o pirata pulou, eu tive que pular atrás do pirata, o Paçoca pulou, então quer dizer, vamos ter que nos secar antes de fazer das fotos. Eu falei, então tá bom. Aí foi isso. Nunca é uma coisa tranquila. Nunca é. Então, com o pirata nunca dá pra ser uma coisa de boa. Aqui, assim...
Hoje ele é Tá aqui, isso aqui tranquilo. é São Francisco pôr na mão de novo, porque já era pra ele ter derrubado o microfone, câmera, alguma coisa já teria caído, né, Pira? Mas é isso, pessoal. Obrigada, viu, Ju? Obrigada a Obrigada, vocês, obrigada meninas, por mesmo. ter trazido o Pirata, a gente conhecer um pouquinho da história dele. E é isso aí, pessoal. Curte aí esse podcast, que foi muito legal. É muito bom trazer, né, histórias assim. A gente já teve uma história do Matuê também que teve aqui, agora do Pirata. E é isso que a Bia falou. Eu acho que se você se compromete a ter um pet, cuide dele até o final da vida, porque eles são muito importantes, né? Ai, demais. Até fico emocionada. Bonitinha. E é isso, muito obrigada. Comente aí, joga aí para os seus familiares esse podcast, que é bem emocionante. Um grande beijo, até mais.